Durante muitos anos, muita gente acreditou que produzir muita batata doce dependia apenas de chuva forte, terras enormes, ou grandes investimentos dentro da roça. Mas em várias regiões da agricultura familiar, pequenos produtores começaram lentamente a perceber algo extremamente curioso. Algumas das maiores colheitas surgiam justamente em propriedades simples, conduzidas com observação, paciência e profundo cuidado com a terra. Enquanto algumas plantações produziam raízes pequenas, finas e deformadas, outras conseguiam colher batatas doces enormes, pesadas e extremamente saudáveis. E muitas vezes, a diferença começava muito antes da colheita aparecer. Foi observando o comportamento natural da própria terra que muitos agricultores antigos descobriram uma verdade extremamente importante. A batata doce responde diretamente à saúde do solo onde cresce. Quando a terra permanece leve, protegida, úmida e biologicamente viva, as raízes conseguem se desenvolver profundamente abaixo da superfície. Mas quando o solo endurece, perde matéria orgânica, ou seca rápido demais, parte da energia da planta começa lentamente a ser usada apenas para sobreviver. Na superfície, quase tudo parece normal. As folhas continuam verdes. As ramas continuam crescendo. Mas abaixo da terra, as raízes começam silenciosamente a perder força. Foi exatamente por isso que muitos agricultores antigos passaram lentamente a preparar melhor o terreno antes mesmo do plantio começar. Porque entenderam algo extremamente poderoso. A colheita da batata doce nasce primeiro dentro da terra. Pouca gente percebe, mas raízes fortes precisam encontrar espaço para respirar. Quando o solo permanece compactado, duro ou sem circulação natural de ar, o crescimento subterrâneo começa lentamente a enfraquecer. E ao invés de formar raízes grandes e pesadas, a planta passa a gastar energia tentando sobreviver em um ambiente desequilibrado. Foi exatamente observando isso que muitos pequenos produtores começaram lentamente a utilizar canteiros elevados, solos mais leves e maior quantidade de matéria orgânica. Na aparência, parecia apenas uma pequena mudança no preparo da área. Mas abaixo da superfície, tudo começava lentamente a mudar. A água conseguia circular melhor. O solo permanecia mais equilibrado. E as raízes encontravam muito menos resistência para crescer. Com o passar do tempo, muitos agricultores começaram lentamente a perceber outra coisa extremamente importante. A batata doce sofre muito quando a terra perde umidade rápido demais. Durante períodos de calor intenso, solos descobertos começam lentamente a secar, endurecer e perder vida biológica. E quando isso acontece, toda a plantação sente os efeitos. As folhas começam lentamente a perder vigor. As ramas sofrem mais durante o calor. E as raízes deixam de crescer com força máxima. Foi exatamente por isso que muitos agricultores antigos passaram a proteger o solo com cobertura vegetal. Palha, folhas secas, capim cortado, restos naturais da própria roça. Na aparência, parecia apenas uma camada simples espalhada sobre a terra. Mas por baixo da cobertura, o ambiente começava lentamente a se transformar. A umidade permanecia preservada por muito mais tempo. O calor deixava de atingir diretamente o solo. E toda a atividade biológica abaixo da superfície começava novamente a ganhar força. Enquanto algumas áreas sofriam rapidamente durante períodos secos, pequenas propriedades começaram lentamente a manter estabilidade mesmo enfrentando calor intenso. E foi justamente isso que começou lentamente a chamar a atenção de muitos produtores da agricultura familiar. Porque a diferença visual era impressionante. De um lado, terras secas, endurecidas e cansadas. Do outro, ramas vigorosas cobrindo o solo, folhas extremamente verdes, e crescimento muito mais equilibrado. Mas existe outro detalhe extremamente importante, que muitos agricultores antigos aprenderam apenas depois de anos trabalhando diretamente na roça. O excesso de água também pode enfraquecer profundamente a batata doce. Quando o solo permanece constantemente encharcado, as raízes começam lentamente a perder força. Em alguns casos, apodrecem silenciosamente abaixo da superfície antes mesmo do agricultor perceber qualquer sinal na plantação.
Foi exatamente por isso que muitos produtores passaram lentamente a elevar os canteiros da plantação. Porque entenderam que drenagem equilibrada é fundamental para o desenvolvimento saudável das raízes. Quando a água consegue circular corretamente, o solo permanece muito mais estável. As raízes respiram melhor. E a produção inteira começa lentamente a ganhar muito mais força. Pouca gente imagina, mas muitas das maiores colheitas da agricultura familiar começam justamente nesses detalhes quase invisíveis. Na proteção do solo. Na conservação da umidade. Na matéria orgânica acumulada. Na capacidade da terra de permanecer viva. Foi exatamente observando a própria natureza que muitos agricultores antigos começaram lentamente a compreender essa lógica. Na mata, o solo raramente permanece descoberto. Existe sempre proteção. Existe sempre matéria orgânica. Existe sempre vida acontecendo abaixo da superfície. E quando essa mesma lógica começou lentamente a ser aplicada dentro das pequenas propriedades rurais, os resultados começaram a impressionar muitas famílias da roça. As folhas ficaram mais vigorosas. As ramas cobriram melhor a terra. E as raízes começaram lentamente a atingir tamanhos muito maiores. Enquanto muita gente acreditava que produzir mais dependia apenas de gastar mais dinheiro, alguns pequenos produtores começaram lentamente a descobrir algo extremamente valioso. A terra responde diretamente à maneira como é cuidada. Com o passar dos anos, muitos agricultores também perceberam algo extremamente importante. As maiores colheitas quase nunca surgem em solos cansados. A terra responde diretamente à maneira como é cuidada. Com o passar dos anos, muitos agricultores também perceberam algo extremamente importante. As maiores colheitas quase nunca surgem em solos cansados. Elas nascem em terras biologicamente equilibradas. Solos vivos conseguem armazenar mais umidade. Conseguem reduzir o impacto do calor. Conseguem proteger melhor o desenvolvimento subterrâneo das raízes. E conseguem sustentar colheitas muito mais estáveis ao longo do tempo. Talvez seja exatamente por isso que algumas pequenas propriedades conseguem continuar extremamente produtivas mesmo enfrentando secas, calor intenso ou dificuldades climáticas cada vez maiores. Porque a força da produção não está apenas na superfície. Ela nasce primeiro dentro da própria terra. Na matéria orgânica. Na atividade biológica. Na umidade preservada. E principalmente, no equilíbrio natural do solo. Pouca gente percebe, mas muitos agricultores antigos observavam diariamente pequenos sinais da plantação.